nesse momento. Como eu disse, nós teremos um breve momento dessa manhã de palestra, e à noite nós nos reunimos aqui às 19 horas para cultuarmos ao nosso Deus. Nós seguiremos a mesma didática que nós fizemos a semana passada. Nós teremos eu dividi em duas partes aqui a nossa palestra. Na primeira parte nós faremos uma introdução do que é a Reforma Protestante, sobre a Reforma Protestante e algumas definições do que se tem dito sobre ela. E na segunda, algumas das principais correntes reformadas que nós temos aqui até o dia de hoje e no Brasil as representações que nós temos. Então, eu recordo aqui, o reverendo André disse semana passada algo que é muito importante nós lembrarmos. Quando nós falamos da história ou da Reforma Protestante, é impossível, numa palestra, você abordar todos os pontos. Isso é uma utopia, acharmos que nós vamos definir aqui o que é a Reforma Protestante. É um tema para definirmos o assunto, mas é um assunto extremamente vastíssimo. Tem que lembrar que a igreja e a teologia, ela percorre todos os ambientes históricos e ela faz parte de tudo. Então tem muita coisa que é adicional, tem muita coisa que está ocorrendo ao lado da reforma e que prejudicam a reforma, que ajudam a reforma, questões sociais, questões políticas, questões econômicas, mas não é o ponto. O ponto é nós definirmos aqui o cerne da reforma, a intenção dos reformadores, e depois, como eu disse, algumas correntes reformadas, ok? Nós faremos isso, depois abriremos um tempo para perguntas e respostas. Vamos para a primeira parte, depois teremos um cafezinho, 5 minutinhos, e retornamos para a segunda parte, ok? Vamos lá, então. Uma breve introdução aqui ao assunto. A cultura atual, ela tem certo desprezo pela história, certo desprezo. Ela valoriza muito mais o momento, isso é muito verificável, né? E, todavia, nós devemos ter em mente o que Deus realizou na história. Tem o Charles Swindoll, ele disse isso, ele está com 87 anos hoje já, ele é professor e teólogo no seminário de Dallas. Ele disse que ele aprendeu algo muito importante na vida dele, que a professora disse para ele, que nós podemos fazer duas coisas com a história. O que nós devemos fazer com a história? Ou você pode ignorá-la, ou você pode aprender com ela. Então, nós vivemos num tempo em que se valoriza muito mais o momento do que a história, mas o propósito aqui é nós aprendermos com ela. Tem um grande número de denominações consideradas evangélicas em nosso país. E grande parte delas não faz ideia do que é esse assunto aqui, exatamente por conta da negligência da história. E talvez também porque a teologia da reforma não foi o que chegou na sua pureza no Brasil. No Brasil, o que chegou foi uma mistura de pietismo alemão com pentecostalismo, e que tem tudo que nós temos aí. Mas não foi alvo direto da reforma protestante. Então você, assim, direto, né, com aquela teologia como as nações da Europa foram. Então talvez esse é o ponto. E a reforma protestante é um movimento marcante da história da igreja, e por isso que é importante conhecê-la. Homens usados por Deus promoveram o retorno às Escrituras e confrontaram o poder religioso dominante do catolicismo romano, o que muitas vezes significou perseguição e morte. Nós veremos algumas coisas aqui. Por isso, queridos, precisamos identificar a verdadeira causa e motivos da reforma protestante do século XVI. Entendo o que eu estou dizendo, a verdadeira causa, já vou explicar o porquê eu estou dizendo isso. E nos deter no desafio de sermos igreja reformada em nossa época, de tal modo que a reforma não signifique apenas um evento, uma celebração do passado, mas principalmente uma inspiração para o tempo presente. Eu vou explicar um ponto agora. Vejamos a importância desse período aqui então. Por que isso é tão importante para nós? Definições da Reforma Protestante.
Isso aqui, ó, essa definição é extraída de um dos primeiros sites listados pelo Google. Isso aqui é o que o Google diz. Tá? Em resposta a essa consulta aqui, você vai lá, Reforma Protestante, ele vai dizer isso aqui. Ó, durante a passagem do mundo medieval, esse mundo medieval aqui, a Idade Moderna, ela inicia onde termina a Idade Média, com a conquista de Constantinopla. A conquista de Constantinopla, no ano de 1453, encerra, segundo alguns historiadores, a grande maioria, o mundo medieval, e nós entramos na Idade Moderna, que ela encerra a Idade Moderna com a Revolução Francesa, que foi a tomada de Bastilha, em 1789. Então, só que nesse período aqui, ó, a passagem do mundo medieval para a Idade Moderna ali, da queda de Constantinopla, o conjunto de transformações, veja a definição, nas relações de poder, é de importante destaque para a compreensão das chamadas reformas protestantes. Ou seja, as reformas protestantes podem ser interpretadas como uma expressão das contradições da passagem do feudalismo para o capitalismo. É isso que você tem no Google. Eu não estou dizendo que não tem coisas entremeadas aí, entrelaçadas aí. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. O ponto é esse aqui. Ó. Qual é o problema com essa definição? É que ela descreve a reforma pelo viés econômico-social. Uma expressão, ela seria apenas uma expressão das contradições da passagem do sistema feudal, que é o sistema agrícola, servil, para o capitalismo, que é comercial e assalariado, a Idade Moderna. E definições como essa, infelizmente, são comuns e oferecem uma visão deturpada das coisas, da verdadeira causa da reforma. E muitos a têm como verdadeira. Isso aqui é ensinado. Eu sei porque eu fui ao colégio. Isso aqui é ensinado como verdadeiro, como absoluto, que é a verdadeira causa da reforma. Então aqui você tem uma definição que tem uma interpretação marxista da reforma. Tá? Marxista da reforma. Eu estou lendo um livro, porque a gente tem que ler de tudo, né? Sobre meios de comunicação, entretenimento e outros assuntos. Chegou-se à conclusão, pelo menos nos Estados Unidos, que uma criança do ensino médio, ela vai estar na escola, ela vai gastar de média de 11.000 horas na escola, até o ensino médio, mais 15.000 horas na frente da televisão e dos meios de comunicação. E aí ele fala televisão porque os meios que mais influenciam, o ponto do autor é o seguinte, que a influência deixou de ser da igreja, dos pastores, da família, da escola e foi para os meios de comunicação. A maior influência sobre a vida das pessoas. Televisão, a música, que são os dois maiores, informações, é o que mais influencia a mente das pessoas, de maneira que os valores foram trocados. Os valores foram trocados, porque afinal de contas o pai ensina algo, o pastor ensina algo, a igreja ensina algo na escola bíblica, mas na música é uma coisa, a televisão é outra coisa. E aí 86%, por exemplo, na área do jornalismo, 86%, uma vez ou outra de jornalistas têm comunhão, têm contato com igrejas, com alguma religião. E 50% nunca. 50% deles nunca. E aí você tem um ponto que é um detalhe importante. Quando você chega na área da informação, eles têm uma maneira própria de comunicar aquilo. Por exemplo, a linguagem. A linguagem. Alguém que é a favor do aborto, por exemplo, para manipular a informação que entra nesse ponto aqui, ou para você ter uma ideia distorcida daquilo, para te levar, para manipular a mente, você é chamado, por exemplo, de pró-aborto. Né? Pró-aborto. Alguém que é a favor. Mas alguém que é contra não é chamado de pró-vida. É chamado de militante moralista. Anti-aborcionista. Qual é a ideia por detrás? É que usar da linguagem para você ter uma ideia diferente. Porque na sua mente, quando você ouve, é um militante moralista, puxa vida essa pessoa, né? Militante moralista, aí não dá. Mas eles não colocam pró-vida do nascituro, pró-vida do bebê.
porque aí tem uma conotação positiva, boa. Perceberam a linguagem? Tem várias técnicas de especialistas. Talvez você tem duas informações no telejornal e depois, no final, tem um especialista que vai dar a sua opinião, mas ele está carregado e você fica com a dele. Mas o telejornal apresenta a opinião dele, porque é aquela opinião que vai valer na sua mente. E aí ele vai definir os rumos do seu pensamento. Então, essa ideia de linguagem, pesquisa, cobertura, você dá mais cobertura a um evento do que o outro. Então, eu estou dizendo tudo isso para mostrar esse ponto, que esse tipo de definição aqui, ele é deturpada porque tira o cerne do verdadeira causa da reforma protestante, do que de fato significou e qual foi a causa de ter acontecido a reforma protestante. Como eu disse, aqui você tem uma definição que tem uma interpretação marxista do assunto. Ela alega que tudo se resume a uma mudança de poder ou uma mudança nos meios de produção, que saíram do sistema feudal, né, para o capitalismo, o que exigiu uma adequação religiosa. Perceberam? Então, se você vai aprender no Google, você vai aprender isso aqui. Na sua cabeça é isso aqui. Isso é ensinado à escola, e dependendo da escola, é ensinado também. Foi uma adequação religiosa, foi uma expressão dessa passagem de troca de poder aqui. Outro exemplo, por exemplo, é a interpretação de que a reforma foi rompimento de alguns reis e nobres com o papado por motivos políticos ou pessoais. Isso aqui aconteceu, na verdade. A reforma na Inglaterra, nós veremos aqui, ela foi debaixo da tutela do rei mesmo, do Estado, ela nasceu, o anglicanismo. Mas não é a verdadeira causa da reforma, é interpretado assim. Na verdade, houve quem aproveitasse esse movimento aqui para alcançar objetivos pessoais, como foi o caso do rei Henrique VIII na Inglaterra, que usou a reforma como pretexto para romper com o Papa e se divorciar. Nós vamos passar isso aqui na segunda parte, tá? Contudo, não foram a verdadeira causa da reforma. Estou dando essa introdução aqui para nós entendermos. Em contraste a essas definições, a reforma protestante foi um movimento, e essa é a definição, eminentemente espiritual, movido por fortes convicções religiosas. Isso é a reforma protestante. Ela foi um movimento espiritual, movido por convicções religiosas fortíssimas. Um dos problemas de conceituar a reforma, como vimos anteriormente, é que não se leva em conta a experiência religiosa que fez com que Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, Martin Bucer, Wicolompadio e outros reformadores rompessem com o catolicismo romano de seus dias e dessem início ao movimento que ficaria conhecido como protestantismo. Você perde isso de vista se você conceitua a reforma como anteriormente. Me foi feita essa pergunta o ano passado, porque foi bem analisado. Todavia, não é a verdadeira causa da reforma. Quando houve a reforma, os nobres, eles deixaram de apoiar a Igreja Católica. É claro, porque o movimento protestante estava ganhando peso. Então, a intenção deles, eles saíram e começaram a dar ênfase nos reformadores. Porque eles só queriam interesse pessoal, mas não é a causa da reforma. É muito diferente. Você tem, como eu disse, tudo isso entrelaçado, mas não é a verdadeira causa. Tá? Então vamos lá um pouquinho o que aconteceu aqui. O cristianismo, já no século IV, já estava consolidado na Ásia, na Europa, no norte da África, e ele passou a ser uma grande força política e religiosa no mundo ocidental. Se nos 3 primeiros séculos a igreja foi perseguida, massacrada, a partir do 4º século, pela primeira vez, o imperador romano, Constantino, aderiu à fé cristã. Há dúvida se era cristão ou não, eu creio que não. Com a consequente legalização do cristianismo e o fim das perseguições. Aí no final do mesmo século, o imperador chamado Teodósio, aqui foi chamado Edito de Milão, ele acabou com as perseguições. Nos 3 primeiros séculos, a igreja ela foi perseguida, houve 10 grandes perseguições à igreja. A igreja foi maltratada, foi perseguida, os cristãos foram jogados em arena, foram queimados vivos, como tochas vivas. Nós temos registros de situações terríveis que os cristãos passaram, a ponto de eles colocarem carne vermelha assim, e largar o cristão correndo e dizer pega para o cachorro, né? Então nós temos registros terríveis. Mas no 4º século, é declarado o fim das perseguições com o edito de Constantino.
e legalizado oficialmente no ano 380 com o imperador Teodósio. Então, se antes a igreja lutou para sobreviver, a partir do quarto século, com o apoio de Constantino e de outros imperadores, a religião cristã passou a exercer uma influência cada vez mais crescente na sociedade. Apoiando e sendo apoiada pelos governantes, além do poder religioso, a igreja passou a exercer o poder político e ideológico. Talvez é aqui que você começa a ver o entrelaçamento entre igreja e Estado, política e religião, e os inícios do sistema católico romano, do século IV, século V. É aqui que você começa a ver. E é aqui que você começa a ver o Papa de Roma, que era o pai, né? Ele querendo posição de destaque na cristandade, porque já que Roma era a capital do império. Aqui que ele começa a querer a prerrogativa para si. É nesse período aqui. Ele ganhou muita projeção, né? Não lembrava desse slide aqui. As origens do sistema católico romano podem ser situadas aqui. E o que aconteceu? Ele fez com que grande leva de pagãos ingressasse na igreja, não movidos por motivações corretas. Você tem aqui a compra de cargos eclesiásticos, que é conhecida como simonia. Vocês lembram daquela passagem de Simão, o mago, que ele tenta comprar o dom do Espírito no livro de Atos do apóstolo Pedro? E Pedro condena ele? Então é daí que vem a prática chamada de simonia, é comprar cargos eclesiásticos. Começou a acontecer aí. Começou uma mistura de cristianismo com paganismo, e o cristianismo deixou de ser então essa relação, esse partido de uma regeneração, de uma relação verdadeira com Cristo, com a sua palavra, e se transformou no compromisso com uma instituição que agora oficialmente apresentava-se como cristã. Tá, aqui você começa... Eu estou traçando um trajeto aqui para nós chegarmos no ponto, tá? E é nesse contexto que podemos identificar então as diversas propostas de reforma que foram feitas no decorrer dos séculos, que eram presságios da futura reforma. 5 movimentos de reforma surgiram na igreja, aqui grandes movimentos, tá? Muitos outros, mas grandes movimentos que surgiram na igreja. Contudo, o mundo não estava preparado para recebê-los, eles foram reprimidos, muito reprimidos. Eu coloquei os 5 aqui, os mais conhecidos pelo menos, que é os albigenses, no sul da França, em 1170. Os valdenses, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. John Wycliffe, John Hus e Jerônimo de Savonarola. Tá, veja a data aqui. O que eu quero dizer com isso é que a reforma protestante não foi a primeira tentativa, mas ela foi a primeira que obteve êxito. E aqui nós já reforçamos o primeiro ponto. Aquela interpretação que o Google e alguns lugares dão, ela é uma interpretação deturpada, equivocada, de meios de comunicação e tem fundo marxista. Não são a verdadeira causa da reforma protestante. Ok? Para cada um deles, para a gente entender aqui. Os albigenses no sul da França eram chamados cátaros. Eles conseguiram essa proeminência na França no século XII. O que eles rejeitavam? A autoridade da tradição, que já estava muito pesada nesse período do catolicismo, distribuíram o Novo Testamento e se opunham às grandes doutrinas romanas que você não encontrava respaldo nas Escrituras. Então essa oposição era literalmente para tentar reformar a igreja. Para tentar reformar a igreja já no século XII. A doutrina do purgatório, a adoração a imagens, que o católico não vai chamar de adoração. Ele vai chamar de veneração. Na prática funciona como adoração, mas ele faz uma diferença entre latria, que é a palavra grega para adorar, né, e dulia. Doléu, de onde vem o verbo grego doléu, que é venerar. É assim como você venera uma imagem, um quadro bonito. Isso aqui é para venerar. Na prática, nós sabemos que isso não funciona. Não funciona. As romarias estão aí para isso, as procissões estão aí mostrando isso, né? Então, eles não vão dizer isso, mas eu já coloquei adoração aqui porque é o que funciona. Pretensões sacerdotais, apesar de rejeitarem o Antigo Testamento. Então, eles tinham essa falha, os albigenses. Eles rejeitaram o Antigo Testamento. E aí o Papa Inocêncio III, em 1208, mobilizou uma cruzada contra eles, e essa seita, que eles eram chamados assim, foi dissolvida com o assassínio de quase toda a população da região, tanto a católica como a considerada herética.
que na época não tinha, né, protestante, era só uma seita herética. Então o Papa Inocêncio III, ele promoveu essa cruzada aqui e acabou junto com eles. Ele já sufocou uma tentativa de reforma. Segundo são os valdenses, no sul da França, mas também no centro, na mesma época dos albigenses, aqui com o chamado Pedro Valdo. Ele era um comerciante em Lyon, e ele lia muito as Escrituras, e ele explicava e distribuía as Escrituras. E com a Bíblia, a ideia dele, o pensamento dele, era contestar os costumes e as doutrinas dos católicos romanos, que já haviam se distanciado daquelas doutrinas que os apóstolos e alguns pais da igreja haviam ensinado há séculos passados. E ele fundou a ordem de evangelistas, os pobres de Lyon. E esses pobres de Lyon, eles viajavam por todo o centro e o sul da França, ganhando novos evangelistas, os pobres de Lyon, novos adeptos. O que aconteceu com eles? Veja aqui. Foram cruelmente perseguidos e expulsos da França, apesar de que atualmente parece que tem um pequeno grupo de protestantes deles na Itália. Eu não sei se essa informação procede hoje, mas há uns 10 anos atrás, sim. Pequeno grupo na Itália ainda permaneceu, não foram totalmente destruídos. O meu ponto é lembrar que essa é a causa da reforma protestante. Muitos tentaram, antes de Martinho Lutero e dos reformadores, mas não obteve êxito. Mas essa é a causa. Era contestar, era reformar a igreja de dentro para fora. Reformar a igreja de dentro para fora. Terceiro, que é o John Wycliffe, já no século XIV, veja aí. O Wycliffe ele se educou na Universidade de Oxford, iniciou um movimento na Inglaterra a favor da libertação do domínio do poder romano e da reforma da igreja. Perceba que é os mesmos pontos. Ele atacava o sistema monástico, recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa, opunha-se a ele na Inglaterra, escreveu contra a doutrina da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação é a doutrina romana de como você interpreta a ceia. O catolicismo romano ainda hoje defende a doutrina da transubstanciação. É que na hora que o sacerdote católico pronuncia a bênção, aquele pão e aquele vinho, literalmente, está nos documentos católicos, se transformam em Deus. Então é como se Cristo estivesse ali, se transubstancia em carne e osso, sangue, nervos, cabelos, tudo. Por isso que a missa, ela é uma repetição do sacrifício de Cristo, e é toda aquela ritual da hóstia e tudo mais. É a doutrina da transubstanciação, que aqueles elementos se transfiguram literalmente, eles passam a ser o corpo de Cristo literal. Então eles lutaram contra isso, os reformadores também, é claro. Eles insistiam, vejam aqui, que os serviços na igreja fossem mais simples, de acordo com o modelo do Novo Testamento. O John Wycliffe ele foi protegido por nobres influentes, ele estudou em Oxford, porque se fosse em outro país, ele teria sido logo martirizado. Mas ele tinha uma espécie de escudo dos nobres da época que protegeram ele. Ele traduziu o Novo Testamento para o inglês em 1380 e o Antigo Testamento foi publicado em 1384, que foi o ano da sua morte. Então você percebe a ênfase. A Vulgata Latina foi a Bíblia da Idade Média por 1000 anos. Foi uma tradução que Jerônimo, do católico, o Jerônimo, ele traduziu do hebraico do grego para o latim. E ela foi a Bíblia da Europa, em latim. Então, as missas eram feitas em latim. Só lia a Bíblia quem conhecia o latim. E tem que lembrar que a população da época era muito baixo, a alfabetização. A Bíblia, na Idade Média, custava em média de 1 ano de um trabalhador braçal. Então, um dos primeiros esforços deles era traduzir a Bíblia para a língua comum do povo, para que o povo tivesse acesso à Bíblia e visse essas coisas. Quando ele morreu, os seus discípulos foram chamados de os Lollardos. Eles foram perseguidos e, por fim, exterminados. Foram exterminados. Mas tudo preparou o caminho para a reforma. Já estamos no século XIV aqui.
John Hus era da Boêmia, que era tcheco, né? República Tcheca, onde exerceu grande influência. Ele foi martirizado em 1415 aqui. Foi um dos leitores de Wycliffe. Ele foi muito influenciado por John Wycliffe, o John Hus. E ele iniciou um movimento baseado nas suas ideias. Pregou as mesmas doutrinas, proclamou a necessidade de libertação da autoridade papal. Vocês percebam que o ponto é sempre o mesmo. O ponto deles era sempre o mesmo. O Papa excomungou ele e determinou que a cidade de Praga ficasse sujeita à censura eclesiástica enquanto ele morasse ali. Você está sob censura. Ele se retirou para um esconderijo e o que ele fazia? Ele começou a enviar cartas confirmando suas ideias. 2 anos depois, ele concordou, ele recebeu um salvo-conduto. Um salvo-conduto, e ele concordou em comparecer ao chamado Concílio de Constança, em 1415, onde havia recebido esse salvo-conduto do imperador Sigismundo. E o que acontece? O salvo-conduto foi ignorado, o acordo foi violado. O que eles disseram? Nós não devemos ser fiéis a hereges. E aí o que foi? O que aconteceu? Ele foi condenado e queimado em 1415, John Hus. Nós não podemos ser fiéis a hereges. Então deram uma curva nele, nós conhecemos hoje como curva, né? E ele foi queimado, vivo. E Jerônimo de Savonarola foi um monge dominicano em Florença, na Itália, pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos do seu tempo. Nós temos registro que a catedral da sua época enchia de pessoas para ouvir ele. Por mais que as pessoas não tivessem acesso à escritura na sua língua, a alma do cristão que cria em Cristo clamava pela palavra de Deus, clamava pela verdade. Por mais que não havia muita luz, assim, como a gente vê hoje às vezes, né? A pessoa ela está numa comunidade e ela diz que está faltando alguma coisa. Ele não sabe bem o que é, mas no final ele vai descobrir que falta exposição bíblica, falta conteúdo doutrinário, falta Bíblia, falta a palavra de Deus, falta teologia. Mas ele é um cristão verdadeiro, ele está ali sedento por alguma coisa. E eles enchiam a catedral. Finalmente, após muito tempo, ele foi excomungado pelo Papa, foi preso, condenado e enforcado. O seu corpo queimado na praça de Florença. O seu martírio foi em 1498. Perceba o ponto aqui. Apenas 19 anos antes que Lutero pregasse as suas teses na porta da Catedral de Wittenberg. 19 anos antes. E aqui você tem o final, a linha divisória entre os tempos medievais e os tempos modernos. Aqui, 1453, na queda de Constantinopla. E aqui é que nós chegamos em Martinho Lutero. Por que eu fiz toda essa passagem histórica aqui, pegando os pontos centrais da história? Para mostrar que esta é a ênfase e a causa da Reforma Protestante. Eu queria que nós saíssemos daqui nessa manhã, não com o pensamento de Google, ou o pensamento que talvez você ouviu no ensino médio, ou talvez na universidade, mas com a verdadeira causa da reforma. Você não pode ignorar tudo isso aqui que aconteceu. Não podemos ignorar. Várias pessoas deram a sua vida em movimentos anteriores ao esse que nós estamos celebrando nessa manhã, nesse dia, a uma tentativa de reformar a igreja de cima a baixo, de dentro para fora, tá? Que havia se perdido já nos seus dogmas. Martinho Lutero, enquanto estava no monastério, enfrentava lutas internas terríveis. Ele era um monge alemão, né, agostiniano, e de diversas maneiras ele tentou livrar-se da culpa decorrente dos seus pecados. Martinho Lutero vivia essa angústia pessoal. Ele não suportava a ideia, aqui que muitos não, ainda hoje questionam a gente, né, de um Deus justo condenar pessoas ao inferno. Mas entre os anos aqui, talvez 1511, 1513 ou 12, a gente não sabe exatamente, ele leu Romanos 1,17 e ele foi liberto da angústia que o aprisionava, desistindo de encontrar justificação pelos seus próprios esforços. Essa passagem havia mostrado a Lutero que a obra de Cristo era suficiente para justificá-lo diante de um Deus santo e soberano. Que a justiça de Deus é aquela justiça que Deus transfere ao pecador, pela fé, que é um dom de Deus. Ele compreendeu isso. Martinho Lutero percebeu nessa passagem exatamente isso,
E ele compreendeu que a salvação é pela graça mediante a fé. Aqui nós temos a Emily Leonard, ela diz o seguinte: Lutero, como cristão, ele havia encontrado sua salvação. Como professor, a sua doutrina. Interessante isso. Como cristão, ele trouxe alívio à sua alma, mas ele era um professor. Então ele encontrou a verdadeira doutrina. E aqui eu lembrando do sermão de Pedro aqui, que nós expomos aqui há dois domingos atrás, fundamentado na pedra angular, Cristo, ele passou a ser uma pedra viva, proclamando as virtudes do seu Salvador e ao mesmo tempo confrontando doutrinas, dogmas e toda a estrutura romana com o intuito de reformar a igreja, o que culminou em sua excomunhão pelo Papa e no início do movimento do qual somos herdeiros hoje. A proposta de Lutero não era sair da igreja, mas era reformar a igreja. Que a igreja voltasse às Escrituras. Tinha que haver uma troca aqui. Autoridade sair da igreja e vir para a Escritura. Se você tentar resumir toda a reforma, o Sola Escritura, que é o slogan maior da reforma, tem essa base. O ponto era sair a autoridade da igreja e vir para a Escritura. A autoridade do povo de Deus era as Escrituras. Então, o que é a reforma protestante? Nós vimos. Depois de tudo isso, ela foi um movimento eminentemente espiritual, movido por fortes convicções religiosas, que fez com que Lutero, Zwinglio, Calvino e outros reformadores rompessem com o catolicismo romano de seus dias e dessem um movimento que ficaria conhecido como protestantismo. A intenção era fazer a igreja retornar às bases, retornar às doutrinas que haviam sido abandonadas no primeiro século e que haviam se perdido nas teias da religião medieval. O propósito era trazer de volta as Escrituras no seio da igreja. Era trazer Deus e a palavra para a vida da igreja. Que a autoridade final saísse da igreja para as Escrituras como a autoridade maior e final para o povo de Deus. Essa é a causa da reforma protestante. Ok? Antes disso, nós temos outros, até no período dos pré-reformadores, aqueles movimentos que eu mencionei para vocês são chamados pré-reformadores. Pessoas que contribuíram, mas foram sufocados. Mesmo assim, houve a sua contribuição. Mas nesse período aqui de 1000 anos de Idade Média, que nós chamamos, que, como o reverendo André disse corretamente, é um termo pejorativo, Idade Média, houve muitos intelectuais, estudiosos, líderes. Você tem Anselmo, Abelardo, Bernardo de Claraval, um dos maiores católicos, que é o Tomás de Aquino. Muitos você tem nesse período. Eu só mencionei alguns para mencionar o ponto central da nossa palestra aqui. Nesse período, se passou a dar mais atenção ao conhecimento das línguas originais. Na verdade, isso vem com a Renascença, né? Um pouquinho antes. Vem com a Renascença, a fim de se entender a Bíblia. E se firmou o princípio de que a Escritura é a autoridade suprema da Igreja. O sola Escritura, que é o grande pilar da reforma protestante. E de que a Escritura tem apenas um único sentido. Quem contribuiu com isso foi João Calvino. Esse senhor bonito aqui, ó, que vocês estão vendo. Que eu acho que eu vou deixar a barba igual a dele. Veja o que João Calvino diz. Aqui ele está reagindo, na verdade, a um tipo de interpretação que vem da Idade Média, chamada quadriga. Tá, não vou entrar nesse assunto aqui, porque ele é pouco extenso, mas isso vem de Orígenes, um dos pais da igreja. Dizia que cada texto da Escritura ele tem 4 pontos, tem 4 sentidos. E os reformadores disseram não, e não tem mesmo. João Calvino disse: o intérprete deve permitir que o autor diga o que realmente diz, ao invés de lhe atribuir o que pensamos que devia dizer. Partindo disso aqui, né? O texto tem apenas um único sentido, e aqui ele está dizendo mais ou menos isso. A Bíblia quer dizer o que o seu autor quis dizer. Então eu vou para a Bíblia procurando a verdade eterna e infalível de Deus que está ali. E eu interpreto do texto a verdade. Eu não coloco a minha verdade para dentro do texto, eu não pressuponho nada, eu vou para o texto extraindo a verdade do texto. A Bíblia quer dizer o que o autor quis dizer. Então esse é um princípio que ficou muito claro. E aí você frisava o sola Escritura, né? Você dava ênfase no sola Escritura. Aqui você tem uma plataforma teológica das igrejas cristãs. Eu coloquei só 2, tá? Catolicismo romano e protestantismo. Aqui você tem um padrão de autoridade, que nós chamamos.
Qual era o padrão de autoridade do catolicismo romano e ainda hoje é o mesmo padrão. Essa plataforma não mudou. E do protestantismo. Veja a troca que foi. O que aconteceu isso aqui com a reforma. Aqui você tem a parte da frente, tá? E aqui você tem a parte das costas. Então, o catolicismo romano, a tradição e a escritura e o magistério da igreja, o magistério católico, estão em pé de igualdade. O ponto de partida, eles têm 3 fontes de autoridade e não tem uma só. Por isso que se você vai conversar com um católico e você vai só com a Bíblia, ele vai dizer, tá, mas não é só a Bíblia. Você tem a tradição, os pais da igreja, o que eles disseram. De noite eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no sermão. Você tem o magistério. O que é o magistério? É o Papa pronunciando, que ele se tem como o sucessor de Pedro, ele pronunciando a partir ex cátedra, tudo que ele pronuncia em matéria de fé e prática é considerado infalível, como palavra de Deus, inerrante. Daí vem as encíclicas papais, por exemplo, e várias outras coisas. Por exemplo, de onde você tira purgatório? Isso não tem na Escritura. Na verdade, tem no livro apócrifo. Né? A infalibilidade papal é de 1870. O dogma da Assunção de Maria, que ela foi assunta aos céus. O dogma da Imaculada Conceição de Maria. De onde tem isso? Isso é o Papa pronunciando ex cátedra. Você não tem na Escritura. Por quê? Porque não é só a Bíblia a fonte de autoridade. Você tem a tradição e o magistério da igreja. São 3 fontes de autoridade. Depois você tem a revelação geral, a razão e a revelação geral. Lembra que Paulo diz que Deus ele se revela, Romanos 1, a revelação externa da criação, pela criação, nós conhecemos os atributos invisíveis de Deus, nós percebemos que é um Deus, e na interna da razão, Deus colocou a sua lei no coração, na consciência do homem. Então, a sequência é essa: tradição, em pé de igualdade com a Escritura, razão, revelação geral e experiência. A experiência diz alguma coisa. Essa é a plataforma teológica do catolicismo romano. Qual é a nossa? Perceberam a mudança aqui? Escritura. A fonte máxima, única de autoridade e única é a Escritura. Depois você não desconsidera o que a tradição diz. É muita arrogância não considerar o que os pais da igreja e o que a nossa tradição disseram. Todavia, não é regra de fé. São interpretações. Porque qual é o crivo? É a Escritura, é o cânon. Cânon é a palavra para vara de medir, ou medida, pela qual você mede todos os outros livros, ou argumentos, ou assuntos. Tudo que foi dito é medido pelo cânon. Escritura, autoridade. Depois você tem tradição, razão, revelação geral, experiência. Eu pensei se eu ia dizer isso, mas se você fizesse isso hoje, eu mencionei só os movimentos históricos. Nós, protestantes, o catolicismo romano. Mas se você colocasse mais uma plataforma hoje aqui, depois do século XX, qual você acha que estaria aqui? Experiência. Vocês viram a mudança? Fez assim, né? Plataforma de autoridade. Hoje, a experiência, ela diz mais do que qualquer outra coisa, mais do que a Escritura. A pessoa diz assim, ó, eu experimentei, eu vi, eu senti. Então, isso, você não pode duvidar disso. Se você duvidar, você é um incrédulo ainda. Você não tem fé. Hoje está... Então, precisamos ou não precisamos de uma reforma hoje ainda? Precisamos de uma reforma. Só a Escritura, somente a Escritura. Nós vamos fazer um intervalo.